Para compreender como se constrói a escola indígena a partir do tema A Sala de Aula como campo problematizador do currículo, fomos até a escola da aldeia Porfigá. Entendendo o contexto da escola indígena, ela nasceu com o objetivo de aportuguesar os índios, já que o português era visto como uma língua bonita, enquanto as línguas indígenas não eram bem vistas. Percebemos assim que ela é vista como um corpo estranho dentro da comunidade. A cultura branca foi, assim, sempre muito presente, como na época da ditadura militar, por exemplo, quando eram obrigados a cantar o hino nacional e respeitar a bandeira, o que não os representa, já que em nada das práticas tem a ver com a cultura indígena. Entendendo que o país como nação surgiu depois dos indígenas, eles não se veem como índios do Brasil, e sim como índios no Brasil, já que se entendem primeiro como indígenas, mas localizados no Brasil, e não como brasileiros como na cultura branca. Não cabe utilizar na escola indígena o mesmo currículo do branco, porque há uma organização e uma cultura diferente. Um exemplo disso é que quem ensina as crianças a falar na cultura indígena é a família, principalmente a mãe, com participação da comunidade, enquanto na escola se aprende a escrever o português. Porém, ainda se trabalha muito com o modelo do branco. Aproveita-se as coisas do branco, mas peneirando, usando o que é bom e descartando o que é ruim. Ela é feita para preparar as crianças para a sociedade, não pensando-se no lucro. Muitas coisas da cultura indígena, porém, não cabem dentro do espaço físico da escola, pois são muito ligadas com a natureza. A contribuição de Paulo Freire para o campo do currículo se deu na crítica à educação bancária e no movimento de superação dessa para a formação de uma nova educação libertadora, na ideia de um processo em que o educador convida os educandos para reconhecer e desvendar a realidade de forma crítica. A educação bancária se cria com base nas teorias tradicionais do currículo, que enxerga os estudantes como depósitos vazios a serem preenchidos por conteúdos de domínio exclusivo do professor. O estudante é visto como alguém que nada sabe, passível de adaptação e ajuste ao interesse da sociedade. Seguindo a ideia desse modelo educacional, a curiosidade e a autonomia se perdem na produção de conhecimento pelo fato desse conhecimento ser narrado pelo professor como algo estático, já acabado. O estudante é colocado no processo de desumanização. Na concepção de Paulo Freire, homens e mulheres dessa forma apenas vivem no mundo sem existir, pois o que torna possível uma ação livre, que cria e determina as condições de existência, é o desenvolvimento da consciência, que é capaz de compreender criticamente a realidade. É por isso que critica a educação bancária, que não permite uma formação de consciência crítica, já que os estudantes são incitados a decorar o conteúdo e não a conhecê-lo. Essa educação cria homens espectadores e não recriadores do mundo. Esse currículo padrão de transferência é uma forma mecânica e autoritária de pensar a organização de um programa e que implica numa considerável falta de confiança na criatividade dos estudantes e na capacidade dos professores. O pensamento de Paulo Freire rompe com essa concepção bancária de educação por formular bases para uma educação libertadora, fundamentada na teoria da ação dialógica, que substitui o autoritarismo presente na escola tradicional pelo diálogo democrático nos espaços singulares de aprendizagens e vivências. O diálogo é uma ferramenta importante na construção do pensar crítico problematizador, em que a ação e reflexão estão dialeticamente construídas. Para Paulo Freire, o diálogo é fundamental para o sujeito desenvolver suas potencialidades de comunicação, interação e de construção de conhecimento. É através dela que os sujeitos formam personalidades democráticas, necessitando reciprocidade na atitude de fala e escuta fundamentadas no amor, tolerância, humildade e esperança. A prática dialógica necessita da escuta tanto quanto da fala. Não basta silenciar para o outro falar, mas estar disponível, aberto às diferenças, não no sentido de aceitação incondicional, e sim no sentido de escuta sem preconceitos, permitindo a reflexão crítica e o posicionamento consciente. A escuta proporciona ao ouvinte adentrar no pensamento do sujeito comunicante. Paulo Freire fala de uma prática dialógica que tenha fé no outro, confiança, fé de refazer, de criar e recriar. É necessário também que haja amor, não no sentido romântico ou ingênuo, mas caracterizado por relações autênticas de respeito, tolerância e empatia. O diálogo, fundamentado no amor, na humildade, na fé no ser humano, na esperança crítica e na participação, estabelece uma relação horizontal de simpatia e vivência embasada na confiança entre os sujeitos. Essa ênfase ao diálogo se dá para a formação de sujeitos autônomos, conscientes e não conformados com a realidade social. O diálogo é a condição de existir humanamente. Através dele, as pessoas se solidarizam, refletem e agem como sujeitos que querem transformar, humanizar. Pensar o currículo com
princípios freirianos, requer o exercício do diálogo. O processo de elaboração, reformulação curricular necessita da construção coletiva, vivenciada numa dinâmica de diálogos com a presença dos diferentes sujeitos envolvidos na ação educativa. Como nos ensina Paulo Freire, na educação não há neutralidade e perguntas importantes devem ser feitas, como por exemplo, para que serve o teu conhecimento? Ou melhor, para quem serve o teu conhecimento? Ou o teu conhecimento é contra quem? E Paulo Freire já nos alertava para essa impossibilidade dessa neutralidade dentro desses processos educativos. E se a educação ela não contribui para a emancipação dos seres humanos e o fim das desigualdades, ela não está cumprindo seu papel, mas sim se tornando uma ferramenta de alienação. E sendo assim, a educação se abre como uma arma de luta para superar as diferentes formas de opressão e dominação existentes na sociedade contemporânea, marcada por políticas neoliberais, colonialistas e neofascistas.